Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui de volta para mais uma sequência de estudos sobre o livro de Apocalipse e vamos dar sequência de onde paramos da última vez. Na verdade, fizemos o capítulo 1 e falamos dos versículos 1 ao versículo 8, de onde apontamos, né, na parte final, que de 1 a 8 era um resumo de todo o livro de Apocalipse. Muito bem, hoje a gente vai retomar a partir do versículo 7, do capítulo 1, porque tem algo extremamente importante que precisamos abordar. Vamos aí. O versículo 7 diz assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Muito bem. Parece estranho, né? Porque diz que os que o traspassaram o verão. Mas, obviamente, pelo tempo, quando ele voltar, aquelas pessoas que o traspassaram já morreram. Obviamente, ele não estava falando daquelas pessoas, mas estava se referindo ao povo, né? Aqueles, né, que foram responsáveis pela sua morte. Muito bem, mas tem alguma coisa interessante aqui, senão a gente não estaria voltando a esse versículo. Vejamos que as palavras são específicas. Até os mesmos que o traspassaram. Vamos adiantar e veremos que, na verdade, isso é uma profecia que já havia sido pronunciada. Essa profecia é de Zacarias 12:10. Então, Jesus está se referindo a essa profecia que diz: E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Interessante, né? Porque Zacarias, na verdade, usa as mesmas palavras, né? Como disse, é a profecia que dá origem ao versículo 7, né? Que os mesmos que o traspassaram o verão, e as tribos da terra se lamentarão. Então, uma referência direta a essa profecia. Muito bem. Está falando que o povo que o transpassou vai lamentar na sua vinda. Então, significa que vai haver uma volta da relação de Jesus com este povo, né? Ou seja, o povo de Israel, né? Sejamos claros. Mas parece que temos aqui um conflito, porque havia tido um rompimento de Jesus com o povo. Todos se lembram, e se não se lembram, vamos abordar agora, obviamente, como foi esse rompimento. Vamos aqui usar como referência as passagens de Lucas 13 e Lucas 19. Em Lucas 13 temos o seguinte, Lucas 13 vamos ver Lucas 19, 41 a 44. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis mais até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Na verdade, essa passagem é Lucas 13, 34 a 35.
A outra, de Lucas 19, 41 a 44, diz: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Pois bem, então temos aqui um rompimento, né? Jesus rompe com o povo e faz referência direta a Jerusalém, e principalmente por não só a cidade, mas pela presença do templo, onde ele se refere, né, que a casa ficaria deserta. Ele está se referindo ao templo, mas inicialmente Lucas 13, ele está dizendo, né, não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bom, como então no versículo 7 de Apocalipse, diz que quando ele estiver voltando, eles lamentarão ao vê-lo. Muito bem. Na verdade, nós temos que avaliar esse rompimento. Será que foi um rompimento definitivo ou um rompimento temporário? Vamos olhar com atenção a passagem de Lucas 13, 35, que acabamos de mencionar. E o que vocês acham sobre esse rompimento? O que parece a vocês, né? Quando alguém diz que não me vereis mais, né? Até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essa pausa é proposital para vocês pensarem sobre esse rompimento. Por quê? O que vocês têm a dizer? Quando vocês já devem ter passado a triste experiência de um rompimento, né? Ou seja, um rompimento de uma relação com alguém. Não importa, pode ser alguém da família, alguém próximo, que você teve que se distanciar, com quem você brigou, enfim, alguma pessoa que você tinha um relacionamento e você rompeu com ela. O que você diz ou o que você ouviu no rompimento? Quando alguém quer romper com outro, com certeza a pessoa diz: não me vereis mais. Ponto. Esse é um rompimento. Vocês não acham estranho alguém dizer: não me vereis mais até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor? Pois bem, deveriam achar, porque isso prova que o rompimento ele não foi definitivo, senão, como já acabamos de frisar, ele iria até não me vereis mais. Mas vejam, existe na verdade uma condição: não me vereis mais até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Pois bem, senhores, é exatamente isso que acontece. Quando Jesus faz menção de que aqueles que o traspassaram o veriam e lamentariam na sua vinda, lamentariam ele ter morrido e eles não terem aceitado que ele era o Messias. E é isso que está naquela profecia que nós lemos de Zacarias 12:10.
que todas as tribos iriam se lamentar e prantear o filho unigênito e a perda, né, como se fosse do filho primogênito. Então, é muito interessante refletirmos sobre isso. Muitas vezes, é o que estamos fazendo aqui, em Apocalipse, um versículo contém uma imensidão de informações e às vezes contém todo um tema do princípio ao fim. E o verso anterior e o verso seguinte parece que não tem nenhuma relação com aquilo que está sendo dito. Mas não tem importância, porque esse tema ele voltará à ênfase, principalmente no capítulo 7, quando nós estivermos falando sobre o capítulo 7 de Apocalipse. Mas a referência aqui é para chamar a atenção que no capítulo 1 de Apocalipse já há uma referência de que vai haver, então, do povo de Israel uma volta essa para Jesus como o Senhor, né? Porque veja bem, não me vereis mais até que digais bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essa é a referência. Outra coisa interessante é que existe os comentários, né? Isso já tinha sido interessante, tinha sido usado. Jesus não só, né, dá essa profecia aqui no versículo 7, fazendo referência à profecia de Zacarias, mas ele já havia falado sobre essa passagem em Mateus 24. E né, quando ele diz, eis que ele vem com as nuvens, Mateus 24, 30 e 31. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Na verdade, eu acabei de repetir o Apocalipse 1:7. O 24 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, são versículos que falam sobre o mesmo momento e sobre a mesma coisa. Interessante que em João 19, de 33 a 37, diz assim: quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. Ou seja, João também faz referência a essa mesma profecia de Zacarias, se referindo à morte de Jesus, e porque a morte em relação a ele ter sido traspassado, mas fazendo referência então que ele seria visto e reconhecido por aqueles que fizeram isso com ele. Muito bem, vamos seguir adiante e a gente então com isso conclui que na verdade existe outra coisa interessante ainda sobre esse versículo, porque já vimos que na vinda de Jesus aqueles que o traspassaram o verão e se lamentarão, como já abordamos. O interessante é que então houve o rompimento quando Jesus diz
não me vereis mais até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Porém, já havia tido um ensaio sobre isso. Vocês devem lembrar bem sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele vem sobre um jumento e o povo joga, né, ramos e roupas à frente para que fosse pisado por ele. Vamos ler Marcos 11, de 8 a 10. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Muito bem. Vejam que, na verdade, como uma peça teatral, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi uma pantomima, né? Foi como se fosse uma peça. Do nada, Jesus manda que eles peguem 2 jumentinhos e que ele sobe no jumento, vai entrando, ele joga os ramos, reconhece, né, que o reino e o seu rei, o Senhor, está ali. E depois Jesus entra no templo, ou seja, desfaz tudo aquilo. Sempre me pareceu uma cena meio jogada e dissociada do nada. Mas não existe palavra vazia e não existe nada que não tenha um significado, porque toda a Escritura é inspirada pelo Espírito de Deus. E essa passagem está associada como se fosse uma profecia, mostrando que, assim como Jesus disse, não me verás mais, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor, já havia tido um ensaio deles fazendo exatamente isso. Porque se vocês repararem, cronologicamente, essa passagem da entrada triunfal, ela é anterior à passagem em que Jesus diz que eles não ouviriam mais. Outra coisa interessante, ainda sobre toda essa situação e essas passagens, e essa passagem especificamente, é que ela contém uma falha, né? Eu ia dizer erro, mas não é um erro, é uma falha, onde aqui mesmo em Marcos nós lemos, né? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, depois no final, Hosana nas alturas. É uma falha, porque, aliás, é uma falha longa em termos de período, porque estamos em 2020 e até hoje nas traduções em português e nas traduções de outras línguas, a menção é isso, Hosana. As pessoas se perguntam o que quer dizer Hosana, alguns dizem que é uma saudação, que é glória a Deus, que é louvor nas alturas, glória nas alturas, mas não, é uma falha mesmo. Na verdade, é uma transliteração. Aqui, no original, na verdade, essa palavra ela é do hebraico, ela é Roshaná. E eles transliteraram. Os gregos, ao passar para o grego, eles não traduziram o que quer dizer Hoshaná em hebraico. Eles puseram Hosana, né? Uma transliteração, não foi uma tradução. E por que ousadamente eu estou dizendo que é uma falha e que vem se perpetuando ao longo do tempo? Porque existe todo um estudo, não é objetivo, eu não vou falar aqui, a gente teria que fazer citações em hebraico, citações em aramaico, mas eu prefiro a resposta
simples e a solução mais simples, que mostra que existe essa falha, que eles, ao invés de traduzirem, eles transliteraram, ou seja, eles repetiram uma palavra que estava em hebraico e repetiram em grego. Eles só trocaram as letras. Então ficou Oxaná, sem tradução, virou Hosana, o que para nós, para os gregos e para todo mundo não significava nada. Ué, e qual é o significado então de Oxaná? Gente, é muito fácil e muito simples, porque não houve esse erro na tradução do Velho Testamento. A solução, e vamos ler agora, por incrível que pareça, está no Salmos 118, versículos 25 e 26, onde diz o seguinte: salva-nos, agora te pedimos, ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Roxaná, em grego, significa salva-nos, ou significa de quem vem a salvação, ou ainda a salvação vem do Senhor. E essa expressão ela está em várias escrituras do Velho Testamento, mas aqui em Salmo 118 a referência é exatamente essa, e na mesma situação, né? Inclusive repetindo depois no verso 26, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e mostrando que, e Oxaná em grego, desculpa, em hebraico, foi traduzido aqui corretamente no versículo 25 para salva-nos. Corrigindo então, em vez de Hosana, a tradução correta para qualquer língua, já que saiu do hebraico, deveria ser salva-nos, ou a salvação está nas alturas, ou então salva-nos, bendito que vem em nome do Senhor, exatamente como está nos versículos 25 e 26 do Salmo 118. E é exatamente o que Jesus diz para o povo quando rompe com ele: não me vereis mais até que digais bendito aquele que vem em nome do Senhor. Tudo isso está no versículo 7 de Apocalipse 1. Vamos dar sequência, em que nós vamos falar agora de mais uma passagem, o versículo próximo, o versículo 8, em que também teremos mais um entendimento. Pessoal, só para repetir, como falamos no primeiro capítulo, a nossa proposta aqui é entender, é um estudo sobre o livro de Apocalipse. Aqui não é para os fracos, não. Buscamos o entendimento da palavra de Deus e a resposta vem da palavra de Deus. E buscamos o entendimento profundo das coisas principais. Então, se vocês estiverem comigo, nós vamos falar de todo o livro de Apocalipse e será nessa toada em que nós faremos observações sobre coisas extremamente importantes. E tudo isso, estamos no capítulo 1, daqui a pouco a gente vai dar uma acelerada, não vai ter comentário desse, que em um capítulo a gente vai falar de uma vez só, mas como aqui no capítulo 1 ele tem muitos temas, a gente está indo com mais devagar, mas o entendimento é profundo. Se vocês permitem, e na verdade eu nunca ouvi esses entendimentos, nem essas explicações em toda a minha vida. Nunca ouvi, nunca li, nunca vi ninguém falando sobre isso. O que eu quero dizer é que essa é a proposta que nós temos aqui, de buscar o entendimento do que Deus quis nos dizer
através dessa revelação do livro de Apocalipse. Então vamos logo para o versículo 8, em que diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom, parece mais um versículo, né, em que aqui não é Jesus, aqui é o Senhor, né, falando sobre Deus e falando que ele é o princípio, o fim, é o Todo-Poderoso. Parece uma apresentação, né? Mas vem esse termo, o que é, o que era e que há de vir. Muita gente também passa batido, mas nós não. Vamos fazer uma breve pausa para uma associação profunda. Vai ser breve porque também é mais um estudo. Assim como o anterior, tem muito mais coisas que eu, enfim, né, não temos tempo aqui de falar, mas pelo menos vamos fazer uma apresentação direta. Eu também vou ter que fazer isso agora. O que é, o que era e o que é e que há de vir está se referindo, na verdade, ao nome de Deus. Alguns aqui já sabem disso, porque nós já fizemos esse estudo aqui na Escola Bíblica Dominical. Mas talvez você não saiba. Então vamos... Na verdade, Deus apresenta o seu nome em Êxodo 3,14. Talvez vocês todos se lembrem, se não, deem uma lida depois nessa referência. É aquele momento quando Moisés ele é convocado por Deus para ir ao povo de Israel e dizer que Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, havia enviado Moisés para que eles saíssem do Egito. E quando Moisés diz, não, peraí, como eu vou dizer para o povo de Israel que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó me enviou? Não, peraí, mas eles, né, quem é você? Qual o seu nome? Ele pergunta isso explicitamente, Moisés para Deus. E Deus responde, né? Deus diz, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Na verdade, não é isso que Deus disse, né? Aqui tem mais uma falha de tradução, né? Já melhorou. Antigamente era só a tradução era só diga que eu sou, né? Eu sou. Depois passaram a traduzir aqui como eu sou o que sou. Na verdade, aqui é uma expressão, né? É uma frase. Deus não fala um nome, ele fala uma explicação. Ele diz em hebraico, não é aqui, não, a expressão usada não é que as pessoas ouvem repetidamente, né, de Yahvé ou Jeová. Aqui, na verdade, Deus diz para Moisés, Axé, Eie. Na verdade, ele está dizendo exatamente o que está no versículo 8 de Apocalipse. Eu sou aquele que é, o que era e o que há de vir. Ou seja, eu sou o que foi, o que sempre será. Ou eu sou aquele que sou e continuarei sendo. Né? Aqui é o cal do verbo ser e estar, do hebraico, no pretérito imperfeito. E, então é muito interessante sabermos, né, isso. E depois, logo no versículo seguinte, no Êxodo 3,15, Deus diz, né, ele repete, quando ele fala, ele diz assim, diga que então, e a rua, né, onde todos falam de Jeová, na verdade, enfim, os preciosistas, né, falam Yahuwah, é o mesmo tetragrama, e que na verdade significa ele é, e não eu sou, né? Então também
traduzido errado, é a terceira pessoa do singular, porque Deus está Moisés diz, o que eu digo? Então Deus diz, não, diz que ele te enviou. Né? Porque se Moisés dissesse, eu sou o me enviou, o povo não ia entender. Então Deus também é bom de concordância verbal e falou, não, diga que ele te enviou. E repete, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Agora, mas isso é importante nós sabermos, né? Dessa questão das palavras e da verdadeira tradução, porque aí não nos causa espanto o que é dito no versículo 8. Então, quando ele diz, aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, ele estava se referindo a Deus desde a origem, desde aquele encontro com Moisés na Êxodo, ou seja, desde sempre. Mas a ideia do nome de Deus é dinâmica, né? Quando ele fala o que é e o que há de vir, ele está falando então que é uma continuidade, né? O que sempre foi e sempre será. E isso nós tivemos em Tiago 1,17, né? Quando fala toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Também em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Mostrando então que realmente não há mudança nem sombra de variação, nem sobre Deus e nem sobre Jesus, já que Jesus é o Filho do Pai. Agora, para finalizarmos, ainda o versículo 8, veja quanta coisa temos mais uma vez em um versículo só, tem a contraposição de nomes no próprio Apocalipse, né? De nomes, só que agora a contraposição entre Deus, que era, que é e que há de ser, conforme está lá em Apocalipse 16:5, lá o final não é e que há de vir, mas é o que há, era e o que há de ser, né? Mantendo tudo no verbo ser. A contraposição que mencionamos é com o versículo 8 do capítulo 17. Então, Apocalipse 17:8 diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Os que habitam na terra se admirarão vendo a besta, que era e já não é, ainda que é. Interessante, né? Porque enquanto Deus era, é e continuará sendo, a besta é a que era, já não é e vai à perdição. Muito interessante. Mas como ela tinha que vir e fazer, então ela ainda que é. E no versículo 11 do capítulo 17, ainda diz, e a besta que era, já não é ela também o oitavo e vai à perdição. Então aqui nós reforçamos que é importante sabermos o nome de Deus, a origem do seu nome e por que está aqui. E por que, né, Deus tem esse nome e por que está aqui para fazer contraposição quando é feita a referência a besta. Porque Deus é e sempre será. A besta é, já não é e deixará de ser, porque ela vai à perdição. Ou seja, né, é interrompido o seu processo. Nós vamos ficar hoje, então, por aqui, em 2 versículos apenas, voltando na próxima sessão, com o nosso estudo. Um forte abraço, bom vê-los e aguardo vocês na próxima sessão. Um abraço a todos.